Você sabia que dá para você criar um site de forma simples, fácil, online e 100% gratuita? E eu não estou falando do Wix. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como você pode criar um site dentro do Canva. Sim, o Canva, o meu queridinho Canva. Se você não me acompanha há muito tempo, você talvez não saiba, mas eu sou apaixonado pelo Canva e boa parte das minhas artes, do meu design, é feito dentro dessa plataforma. E hoje eu quero trazer um pouco mais sobre ela nesse detalhe específico, porque eu recebi um desafio e eu quero cumpri-lo aqui junto com vocês. Se você está chegando agora e não faz a menor ideia de como você veio parar aqui, meu nome é Sebastião Baltazar e você está no canal do Ser Freela. Neste canal a gente fala sobre várias coisas que estão relacionadas à vida do profissional autônomo, do profissional liberal, à vida do profissional freelancer. Então se cadastra, se inscreve aí já nesse canal, não esquece de curtir esse vídeo. Afinal, isso é muito importante para o crescimento do canal e assim você também me ajuda a chegar em mais freelancers, em mais profissionais que precisam deste conteúdo. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela hoje com vocês e eu quero mostrar um pouco de como você pode utilizar o Canva de forma gratuita, tá? Obviamente o Canva tem duas versões, tanto Pro quanto gratuita, e hoje eu vou mostrar como você pode fazer com elementos gratuitos. Então eu vou dividir isso daqui em duas partes. A primeira parte que eu vou mostrar é como você pode começar um site do zero. E a segunda eu vou compartilhar com vocês um pouco de um desafio que eu recebi aqui e aproveitar até para divulgar um pouco um projeto, uma ONG bem legal, que eu curti e meio que estou tentando apadrinhar, né? Não estou exatamente apadrinhando, mas eu estou fazendo o máximo que eu posso para ajudá-los. E aí você vai me ajudar vendo eu refazer um site dentro do Canva mais focado nos recursos mobile, né? Um site que você consiga fazer ali dentro e que funcione melhor para o celular do que para a tela. Antes de tudo, antes de eu compartilhar minha tela, deixa eu falar uma coisa muito importante. O objetivo de usar o Canva para criar um website, com toda certeza, não é substituir o trabalho do web designer e muito menos criar um site super ultra profissional. Pelo contrário, a ideia é que você possa usar alguma coisa aí, ou que você use esse conhecimento, quando você ou não é web designer ou não pode pagar um web designer neste momento. Muitos empreendedores, muitos freelancers estão em outras áreas, muitas delas não relacionadas às áreas criativas, né? Às vezes você não é um designer e muito menos um web designer. E aí, de repente você é um redator, uma revisora ou alguma coisa nesse sentido e você precisa colocar ali um link na sua bio, um site, você não tem lá conhecimentos ou nesse momento você não pode pagar um profissional que faça isso. Então, com essa dica que você consegue criar uma página, mas é óbvio que assim que você puder, você precisa contratar o serviço de um profissional dentro dessa área. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem um site profissional, você consegue ranqueá-lo melhor no Google, você consegue fazer várias outras coisas, como anúncios patrocinados, você consegue criar um blog, criar conteúdo, e óbvio que a gestão do conteúdo do seu site vai ser feita de uma maneira muito mais prática. Então a ideia aqui é realmente encurtar caminhos, mas não substituir as melhores opções que a gente tem no mercado. A criação de site ainda é uma coisa que só web designers ou pessoas especializadas em UX, UI, alguém que tenha conhecimento real dentro dessa área, vai conseguir te entregar com todas as coisas que são necessárias, né? Entregando para você aí realmente um site mais completo. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar um pouco da minha tela com vocês agora e vocês já vão entender tudo. Essa é a primeira parte que a gente vai fazer, eu vou te mostrar como dentro do Canva você cria um site do zero, tá? O Canva já tem alguns templates, alguns modelos prontos, então você, depois que você fez seu login ou criou a sua conta, caso você não tenha uma conta ainda, basta você vir aqui no seu buscar e colocar website. Ele vai te mostrar aqui a opção sugestão já. E quando você clica em website, ele te dá essas opções de templates. Então, se você ainda não tem uma paleta de cores, um design bem específico, você pode escolher um desses templates que já tem aqui pronto ou começar um site do zero se você tem conhecimentos em design para fazer. Vamos pegar um template só para a gente entender, tá? Você tem aqui um template, você pode colocar suas informações. Você percebe que ele é um formato muito mais para telas, para computadores, né, do que para celular ou alguma coisa do gênero. Esse, inclusive, é um dos infelizes malefícios, né? Infelizmente, não dá para você
construir um site que seja automaticamente responsivo, né? Não tem essa opção, mas dá para você colocar alguma coisa aí, de repente, se você precisa trabalhar mais informações, entre outras coisas, você consegue colocar bastante informação aí. Então não tem muita dificuldade. Você vem aqui, altera a cor para as cores da sua paleta, por exemplo, altera as informações para o seu nome, né? E coisas do gênero. E aí coloca as suas fotos, então você pode só simplesmente colocar as suas fotos aqui, usar fotos do próprio Canva, né? E é importante lembrar que você tem recursos gratuitos e recursos pagos, tá? O que eu te mostrei até aqui você consegue fazer naturalmente num Canva gratuito. Substitui as imagens da forma que você quiser. Então eu posso, por exemplo, pegar uma imagem minha aqui, fazer o upload dela, né? Ou de quem eu estiver fazendo, às vezes você está fazendo alguma coisa para um cliente seu, alguma coisa nesse sentido, e você quer fazer alguma coisa, agregar um pouco mais de valor para ele. Então, vou pegar essa foto aqui do Sebastian, vou colocar ela aqui no canto, né, e vou diminuir ela para ficar mais próximo ali daquele template. Isso daqui definitivamente não é o que eu faria em termos de design, mas é só para você entender o padrão, só para você entender o básico, tá? Então eu posso fazer isso daqui e já tem uma outra cara, uma outra personalidade. Já posso mudar as cores aqui para uma cor mais próxima da minha paleta e coisas do gênero, né? Se eu estivesse fazendo um site para mim, eu estaria usando aqui um pouco mais de papel rasgado, um pouco mais de craft, que tem mais a pegada do Ser Freela de fato, mas isso é só para você entender que é totalmente personalizado. Se você for criar um site mais focado em dispositivo móvel, um site mais para especificamente celulares, né, um site que a gente chama de responsivo, você tem uma outra opção quando você pesquisa, que é a opção de website otimizado para dispositivos móveis. E ele já vai te dar essa opção aqui, olha só que legal. Então, quando você tem aqui esse site otimizado para dispositivos móveis, você consegue já criar um site pensando no celular. Ele vai funcionar muito bem, principalmente como aqueles sites de link na bio. Você já deve ter visto aqueles vários tipos de links que reúnem uma série de links, né? Então, na real, um Linktree ou algumas outras ferramentas que podem fazer isso, mas às vezes você quer dar um design diferenciado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Entrando no perfil do Instagram do próprio Ser Freelancer, e já fica uma dica extra de ferramenta para vocês, né? Quando você vai lá no nosso link da bio, você abre um site com algumas opções de design. Então você vai ver aqui algumas opções de links, né? Um agregador de links. Eu consigo colocar vários links e mantê-los todos dentro de um único link. Então eu não preciso ficar trocando o link na minha bio o tempo inteiro. Eu consigo colocar links como meu site, eu consigo colocar links como cursos em promoções, eu consigo colocar link como link de WhatsApp, entre outras coisas. Vamos ver isso daqui como ele ficaria na tela de um celular. Basicamente é assim, ele ficaria desta forma aqui, né? É até legal, bem bonitinho, se chama Link Bio, tem versão gratuita e versão Pro, né? Mas às vezes você não precisa usar uma ferramenta, ou às vezes você quer uma coisa mais personalizada. Então você pode vir aqui, né, criar lá um website para dispositivos móveis, dar um nome para o seu website. Então vou colocar aqui, por exemplo, Sebastian, e vou criar aqui alguma coisa mais simples, bem estilo esses de Linktree. Então vamos colocar lá uma cor mais dentro da minha paleta. De repente você até pode colocar uma imagem no fundo, por exemplo. Vamos pegar uma imagem relacionado, sei lá, um computador. Você pode personalizar da forma que você achar melhor. Então, de repente, eu quero colocar uma imagem como essa, por exemplo, né? Então, vamos jogar essa imagem aqui para o fundo. Essa é uma imagem Pro, mas existem várias imagens free. Se você quiser encontrar uma imagem free, basta você clicar aqui em disponibilidade grátis e aplicar os filtros, você vai selecionar imagens gratuitas, né? Eu consigo editar essa imagem, colocar um efeito nela de Dual Tone. Eu vou usar um efeito aqui para ficar mais próximo das minhas cores. E olha só que legal, já ficou mais interessante. E aí eu posso, por exemplo, colocar a minha logo, né? Então, de repente, eu vou subir aqui a minha logo, colocar ela lá no final ou aqui em cima. Eu vou colocar aqui embaixo. Vou fazer algo bem parecido com isso aqui, tá? Bem similar com isso aqui, ó. Eu tenho uma foto e lá embaixo eu tenho a logo. Não é a minha, né? É a logo da própria ferramenta. Então, isso também pode ser um dos motivos pelos quais você prefira usar essa ferramenta, né? Usar o Canva. E vou colocar uma foto minha ali em cima. Só que para colocar essa foto, eu quero que fique assim redondinha. Então, eu vou usar um elemento quadro, né? Um elemento redondo. E vou jogar ele aqui em cima. Depois eu vou jogar uma foto minha lá.
Então você já viu que eu posso fazer o upload aqui, né? Os meus uploads já estão todos aqui. Eu vou subir uma dessas fotos minhas que eu tenho aqui. Vou subir essa aqui. E vou colocar ali, vou aumentar ela um pouquinho para ficar mais próximo do meu rosto. Pronto, está resolvida a minha questão. Agora a gente consegue enxergar. Talvez faria mais sentido eu usar, de repente, um tom mais escuro do meu dual tone, talvez, né? Eu não quero me ater muito a detalhes estéticos, tá? Então vamos focar aqui apenas na ferramenta e o que a gente pode fazer com ela, tá? Vou aumentar aqui, porque lembra que a gente vai ver no celular, e aí de repente eu posso colocar os elementos que eu quero criar, esses links. Então vamos colocar como se fossem botões. Então vou colocar isso aqui, ó, como se fosse um botão, vou colocar ele aqui, diminuir ele um pouquinho até ele ficar num tamanho legal. Por exemplo, posso jogar aqui um texto, vamos supor que esse seja meu site, meu WhatsApp, né? Então, pedidos de orçamento, o que você faz? Você tem aí como um formato de orçamento, as pessoas entram em contato pelo WhatsApp, então é legal você colocar aqui, ó, faça um orçamento. E aí, para não ficar um espaço gigantesco assim, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no elemento, colocar WhatsApp, pegar esse elemento aqui, ó, um desses elementos, vou pegar esse gratuito e jogar ele aqui no cantinho, por exemplo. Como dá para você alterar a cor, de repente você pode colocar o roxo aqui, ó, no fundo, para aparecer um elemento mais legal. Ó, que legal, que bacana que tá ficando. E aí, pronto, seleciono tudo, agrupo, jogo aqui no meio e posso replicar ele quantas vezes quiser e ir alterando as informações de acordo com a minha necessidade. De repente você tem outros links, como por exemplo, portfólio. É legal, dependendo do que você trabalha, você colocar um portfólio aí, eu acho muito interessante. Altera o ícone, altera os tamanhos, e aí depois que você tiver concluído todos esses pontos, todos os links que você quiser colocar, você vai clicar nesse botão que você acabou de criar, e você vai vir até essa parte aqui em cima, né, adicionar link, e depois que você clica nela, você pode adicionar qualquer link. Então vamos supor que eu vá utilizar aqui qualquer link do WhatsApp, tá? Então vou colocar aqui, ó, link do WhatsApp. Eu vou usar esse convert, que é mais rápido e simples, e vou colocar qualquer número aqui, tá? Então vou colocar um DDD aleatório e não vou escrever nenhuma mensagem, vou gerar um link, ele gerou um link, vou copiar aqui, vou colar ele aqui e pronto, ele está aplicado. Agora o que eu preciso fazer, tanto nessa versão como na versão que a gente estava anteriormente, é clicar em publicar como website. Uma vez que você tenha feito isso, você pode escolher aqui algumas opções. O ideal é utilizar o apresentação, porque vai ficar mais fácil, e porque aqui eu estou usando apenas uma página, então não vai fazer diferença. Você clica em abrir site e ele vai gerar para você um link aqui em cima e você já tem um site funcionando bem legal para utilizar aí na sua bio como um exemplo, né? E já responsível, já pensando aí no mobile, né? Nas pessoas que vão acessar isso pelo celular. E aí, para esse link não ficar todo grandão, feio lá dentro da sua bio, eu recomendo que você copie ele e vá até o Bitly. O que faz o Bitly, Sebastian? Ele encurta a sua URL, ele encurta de maneira geral a sua página, né? Então, fica muito mais legal você colocar um link pequenininho lá, por exemplo, assim, ó. E dá para você alterar o nome. Então, por exemplo, posso colocar aqui Ser Freela, né? Como eu já usei ele milhões de vezes, provavelmente não vai dar certo, então vou colocar Ser Freela 03. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso copiar esse link, ó, ver que ele criou o link aqui em cima e colocar na minha bio, na descrição ali, no lugar desse bio aqui vai ficar o bit.ly/serfreela03, que é o link que a gente criou aqui, ó. Então bit.ly/serfreela fica muito mais interessante, muito mais bonitinho, tá? Então é bem simples de você criar um site. Se você curtiu esse conteúdo, você não esquece de colocar um curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque a gente vai para a segunda parte desse vídeo, onde você vai me ver especificamente recriando um site dentro desse formato e mudando alguns padrões visuais, tá? Então, se você curtiu o vídeo até aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal e daqui para frente eu vou mostrar um pouco de como eu refaria um dos sites dessa ONG, que é de uma seguidora aqui do Ser Freela e que eu topei ajudar. Então, vamos lá. Ela me passou já o link, então eu vou pegar esse link aqui e vou abrir aqui junto com vocês, para vocês terem uma ideia, tá?
Como já é um link que estava aqui aberto, a gente vai simplesmente reutilizar. Veja que a gente já tem o site com todos os conteúdos, ele já tem inclusive uma paleta, tá tudo muito, tem muita coisa que esteticamente já tá legal. Porém, infelizmente, ele não é um site mobile. O que isso quer dizer? Ele não é um site próprio para celular. Então, quando as pessoas entrarem no site, elas não vão conseguir ler, elas não vão conseguir entender. Só para vocês contextualizar, esse Proteja um Pet é uma ONG que ela está ajudando também, né? Uma ONG da família dela, que pega gatinhos cuida dos gatos, né? Castra, manda para adoção quando encontra, e eles têm uma série de necessidades, como todas as ONGs têm, ração, entre outras coisas. Eu vou deixar o link na descrição aqui para caso você queira ou se sinta motivado a ajudar, a mandar alguma ração, alguma coisa do jeito, que eles estão precisando bastante. E uma das formas que eu escolhi ajudá-los, além de, obviamente, conseguir dar algumas coisas, rações para eles, é também divulgar um pouco mais esse projeto e ajudá-lo na medida do que eu posso. Então, eu tô criando esse conteúdo para você, mas também está servindo para divulgar um pouco o Proteja um Pet. Isso não é uma publi, tá? Não estou sendo pago para fazer nada disso. Pelo contrário, estou me voluntariando e usando esse canal justamente para quem gosta de pets, para quem gosta de ajudar. Aqui em casa a gente tem três gatos na realidade, né? Nós temos 3 gatos e eu me senti, de certa forma, conectado com o projeto por causa disso. Então, né, fecha esse grande parênteses, vamos lá. Então já tem várias informações aqui, né, que precisam ser linkadas e etc. Mas a gente precisa primeiro colocar ele num formato específico para celulares, que é o que a maioria das pessoas vão usar, já que isso daqui é um link que vai ficar na bio do projeto, né? Eu vou primeiro redimensionar ele para o website otimizado para dispositivos móveis, né? Então o formato de tamanho ele muda de 1080 para 1080 por 1920. Então se eu clicar aqui e clicar em redimensionar, que é um recurso Pro do Canva, não dá para você fazer isso gratuitamente, tá? Ele já vai alterar aqui totalmente o meu design. E aí, obviamente, eu preciso remodelar algumas coisas, tá? Então, primeiro a gente vai começar mudando o fundo para essa cor que ela estava usando no elemento, né? Depois a gente vai colocar esse gatinho mais para baixo, vamos jogar isso daqui maior ali para cima. Talvez acho que eu vou até fazer o que é o contrário, eu vou colocar o gato, porque eu acho que as pessoas se conectam melhor com o animalzinho, né? Com o bichinho, que é bem fofinho. Inclusive, acho que todos esses gatos aqui são gatos do próprio projeto, tá? Vou colocar o gato aqui. Vamos colocar esse aqui bem grandão. E vamos desagrupar um pouco isso daqui. Vamos colocar tudo isso aqui central. Peraí. Então vou agrupar só esses elementos. Vou jogar ele aqui para o meio de tudo. Agora a gente desagrupa. A gente vai aumentar um pouco esse Proteja um Pet. E vamos aumentar um pouco, nos ajude a manter essa causa, mas vamos colocar ele aqui, ó. Por quê? Porque quando você abrir o celular, você vai querer enxergar essas coisas, né? Então, acho que ficaria legal se a gente conseguisse usar, se você conseguisse enxergar melhor o texto, tá? Vamos aumentar um pouco esse layout e aumentar mais um pouquinho esse gatinho aqui. Eu tô colocando coisas de forma bem exagerada porque o celular é uma tela pequena, né? Então você precisa pensar na usabilidade o máximo que você puder quando você está construindo um projeto como esse. Então é legal você conseguir fazer com que as pessoas sigam. Como eu estou fazendo um site com mais informações, também é legal eu dar um direcionamento para quem está entrando no site se existe ou não mais conteúdo para essa pessoa olhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso daqui um pouco mais para cima e vou procurar um elemento de seta. Acho que talvez um triângulo fique mais bonitinho, já que a gente está usando formas geométricas. Então, na verdade, pegar uma forma geométrica. Vou inverter essa forma aqui e diminuir ela para dar a sensação de que existe mais coisas para cá, tá? Então, existe mais informação aqui e agora a gente vai trabalhar com essa informação aqui embaixo. Então, primeiro a gente vai usar essa foto do gatinho aqui, colocar ela mais para cá. Acho que seria legal a gente usar um elemento nesse gatinho, né? Já que para não ficar uma coisa muito seca de repente, né? Então vamos usar um elemento, talvez esse elemento aqui, ó, fique bem legal. A gente consegue trazer o gatinho mais para cá. Aumentar ele aqui. E agora a gente aumenta um pouco esse texto que está por aqui, pedindo para as pessoas conhecerem o projeto, tá?
Vamos botar mais um pouquinho aqui assim. Conheça-nos. E aí o que é legal, né? Primeiro eu vou colocar o fundo igual ao anterior para a gente ter essa sensação de continuidade, tá vendo? Então já tem umas dicas bem legais de design aqui para vocês. Depois eu vou mudar a cor desse texto para a gente ter um contraste mais interessante, porque o que acontece? Ele estava no branco, numa cor branca, numa cor clara, então ele não tem contraste, dificulta um pouco a leitura e a gente precisa lembrar que a gente está no celular. E isso vai prejudicar a leitura da pessoa, vai prejudicar a experiência de modo geral. Trazer um pouco esse elemento, não gostei tanto desse elemento quanto achei que ia gostar, então o que eu vou fazer? Então eu vou pegar a foto desse gato, né, deixar ela aqui do lado e vamos colocar um outro elemento, talvez o próprio círculo que a gente já estava usando antes, colocar esse gato aqui para cá. Então ficou bem melhor, ele ficou mais centralizado, tá até uma pose de modelo aqui esse gato, né? E aí talvez eu faça o quê? Vamos colocar uma sombra, uma borda aqui assim, ó, uma coisa bem diferente, que dá um aspecto de continuidade. E a gente aumenta mais um pouquinho, traz mais para cá. Então a gente já tem aqui, ó, algumas diferenças. Agora eu quero aumentar um pouco ele, jogar ele mais para trás, talvez venha ele inteiro para frente. Pronto. Isso aqui a gente desce. De maneira geral, acho que eu gosto mais assim. Aí, obviamente, tem que deixar o texto legível, sempre centralizado, o triângulo também centralizado. Vamos para a próxima página. A próxima página tem uma lista de produtos que eles precisam de doação. Aqui já é legal a gente, lembrando primeiro que a gente precisa de um triângulozinho aqui embaixo para a gente dar essa sensação de vai ter mais conteúdo. Então, continua navegando aí no site, tá? Então, acho legal a gente colocar um pouco disso. Vamos subir um pouco esse texto. Pronto, melhorou aqui já. Vamos deixar centralizado. Aqui a gente já pode mudar um pouco o fundo, a gente pode trabalhar com um pouco de outra cor, porque a gente já deu uma imersão, as pessoas já estão acostumadas com essas duas cores. Então aqui a gente já pode brincar um pouco mais. Como a gente está trabalhando com um design responsivo, o que vai ser interessante a gente fazer aqui? Esses elementos eles vão ter que ficar um embaixo do outro. Então a gente vai subir essa lista de produtos, né? Vamos colocar ele centralizado aqui, vamos colocar ele talvez um pouco mais para baixo, fechar aqui certinho, perfeito. Talvez esse círculo já não faça tanto sentido, ou a gente pode usar ele apenas como um elemento aqui assim, ó. Então vamos usar ele um pouco ali, um pouco aqui. Já vamos trazer esse triângulo para cá, porque a gente vai utilizar ele, aí a gente já pode mudar a cor dele, e agora a gente usa esses três elementos aqui de forma agrupadas, né? Então vamos centralizar aqui, agrupar, produtos para gatos, colocar isso aqui num texto só, né? Não tem necessidade de estar separado. Então colocar ração seca e tirar o nosso B. Aí a gente desagrupa, joga isso aqui fora. Pronto. Então agora a gente agrupa os dois elementos, aqui também a gente agrupa, aqui já está agrupado, não, tem dois negócios também. Vamos desagrupar, pegar esse texto que está aqui e colar ele aqui. Então vamos aumentar essa fonte, 13 tá bom? E a gente exclui esse daqui, tudo num elemento só para ficar mais fácil de trabalhar no Canva, certo? Então uma vez agrupados, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... Aqui também está agrupado. Vamos desagrupar aqui, jogar ele para cá, aumentar para 13 e dar um B aqui. Pronto. Eu falei dar um B, mas isso significa dar um negrito, tá? Pronto, acho que agora tá assim. Agora vamos lá, agrupamos esse e esse já estava agrupado. Perfeito. Agora vamos aumentar eles um pouquinho porque a gente precisa de leitura, né? Mas antes de eu aumentar, eu vou deixar eles um pouco mais próximos. Já vamos criar um alinhamento vertical ali para eles, aí a gente vai aumentando de um jeito que a gente consiga ler. Talvez dê para aumentar mais um pouquinho se eles ficarem mais próximos. E aí o que eu percebo? A gente tem uma pequena diferença entre tamanhos aqui. Então vamos aumentar um pouco esse aqui, ó, para ficar mais próximo desse aqui. Pronto.
Que aí na hora de fazer qualquer redimensionamento, isso vai funcionar melhor, certo? Centraliza tudo. Acho que já está melhor, já dá para dar uma leitura. Ficou mais prático aqui, né? Vamos subir um pouco essa lista de produtos. Sobe um pouco esses dois elementos aqui. Desce um pouco. Não, tá bom, esse elemento tá aqui, tá bom. Vamos pegar mais um pouquinho, aumentar mais um pouquinho, colocar para cima. E aí, o que eu tinha falado sobre a questão de contraste? Mesma coisa, a gente precisa de leitura. As pessoas precisam conseguir ler, então a gente vai precisar alterar aqui as cores para não ficar esse fundo claro com uma cor clara, tá? Então, legal, a gente já conseguiu uma outra carinha para ele. Vamos de novo para o nosso próximo. Acho legal a gente manter essa cor aqui que a gente estava na anterior, né? Trazer o nosso triângulo para cá e ignorar esse elemento aqui que a gente não precisa mais. Então, vamos pegar aquele elemento que estava aqui, trazer para cá e esse elemento aqui. Estou fazendo isso com Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Ou se você for do Mac, como eu, você pode usar o Command+C, Command+V, simples assim. Toda vez que eu falo simples assim, eu penso na Betina. Não sei se você conhece o meme da Betina, mas foi bem divertido aí. Depois você dá uma pesquisada aí na Betina. E aí, como são vários elementozinhos, o que é legal, né? A gente pode trabalhar como? A gente pode trabalhar como bullets, né? Que é o que eles são, né? Esses pequenos pontinhos aqui. Só que um embaixo do outro, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro de tudo quebrar um pouco isso em linhas, né? Porque a gente precisa ter uma leitura. Então vamos trazer isso aqui para cá, talvez desse tamanho, acho que tá ok. Vamos colocar todos mais ou menos do mesmo tamanho. Centraliza, aumenta um pouco, ok. Estou alinhando eles para ficar primeiro mais fácil de eu trabalhar com eles, tá? Você pode aumentar primeiro, enfim, faça do jeito que for melhor para você. Então, por enquanto, eu prefiro assim. E aí, eu vou tirar esses bullets daqui e trabalhar com textos centralizados. Para deixar com uma cara um pouco mais profissional, eu acho legal a gente trabalhar com o que exatamente? Vou agrupar eles aqui. E eu estou agrupando com o Command G, tá? Ou o Ctrl C. Então, diminuir mais um pouquinho, acho que já está num tamanho quase legal, né? Mas, como eu quero fazer mais algumas coisas, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos criar um contraste de texto. Vamos colocar aquele roxo que a gente está usando e esse aqui a gente coloca aquela cor mais escura, que eu não sei exatamente, parece um preto ou um azul. Estou usando as cores da própria paleta que ele mesmo me sugeriu, o próprio Canva me sugeriu. Então, eu vou colocar aqui, ó, colocando essas informações um pouco mais afastadas, porque o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar alguns elementos visuais, né? Então eu quero que cada um deles tenha um elemento, uma espécime de ícone. Então vamos ver se a gente tem aqui um elemento do Pix. Eu acho que não, tá? Vamos jogar no Google Pix. Será que existe aqui um elemento que a gente consegue usar? Tem vários elementos aqui no Google, ó, que legal. Então, ó, aqui é uma imagem que faz muito sentido a gente até reutilizar ela. Vamos colocar ela aqui. Copiei e colei. É livre para uso, porque você está recomendando, tá? Não tem problema. Do contrário, não faça isso, tá? É o símbolo do próprio Pix, vou deixar ele aqui, depois a gente fala das cores, tá? Então você pode nos enviar verba dinheiro em simples formas através do Pix usando a chave de e-mail, e aí tem um e-mail. E eu quero que o e-mail tenha mais destaque do que o restante do texto, então vamos dar negrito só no e-mail, né? Essa é a primeira opção que a pessoa tem para ajudar. Segunda, você pode nos enviar ração ou produtos diretamente na caixa postal. Então vou deixar aqui, tirar o negrito, vou ver se ela me mandou aqui o caixa postal. Pronto, então caixa postal 31, CEP, tal. Então vamos colocar aqui, caixa postal. Você pode nos abraçar, pode abraçar a nossa causa e divulgar nossas ações através das suas redes sociais. E você pode abraçar a nossa causa e divulgar na Dana mesmo. Então vamos colocar através das suas redes sociais, divulgando o Insta. Aí a gente coloca o arroba, que é proteja _pet. E, de novo, vamos tirar o negrito das informações que a gente não precisa e colocar negrito na informação que a gente precisa. Então a gente tem 3 bullet points, né? A gente tem 3 coisas importantes. Vamos colocar aqui, quando a gente fala sobre enviar ração ou produtos, eu penso em envio, né?
Então vamos pensar aqui em caixa, pacote, talvez, pacote. Um elemento que me lembre envio. Ó, que legal, tem uns elementos aqui. Como o primeiro elemento a gente usou preenchido, talvez faça sentido a gente encontrar um elemento preenchido também. Por que que isso é importante, Sebastião? Que chatice, que bobeira. Não, a gente está trabalhando com paralelismo, né? Com um dos conceitos de design, que é a proximidade. A gente está fazendo com que os elementos fiquem mais parecidos entre si para ter um aspecto mais profissional. E agora, embaixo de tudo, a gente vai trabalhar com o Instagram. Vamos pegar aqui o Instagram. Eu acabei clicando no ícone aqui sem querer, não tem problema. Instagram a gente também vai usar um elemento fechado, mais escurinho, né? Mais preenchido também novamente para manter essa ideia de proximidade, ok? Então, olha só uma coisa que legal aqui. Eu quero saber essa distância, né? Para poder manter essa todo o design bem alinhado, eu quero saber a distância entre este elemento e este elemento. O elemento visual, o ícone. O elemento visual, o ícone e o elemento textual, né? Esse elemento de texto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar qualquer um dos elementos. No meu, eu vou utilizar o Option, tá? Que é a minha tecla no Command. No Windows, provavelmente você vai usar o Shift ou alguma tecla bem próxima. E é só você clicar e esperar ele aparecer essas linhas aqui, ó. Aqui, quando eu passo o mouse no outro elemento, ele me diz que eu tenho 16 pixels de distância. Vou fazer a mesma coisa com o elemento em cima. E aí a gente vê que tem 34 e está muito distante, né? Ou muito próximo, depende da sua perspectiva. Eu subi um pouco o elemento, 24, vamos subir mais um pouco agora com o teclado. 14, desce 2, 16. Pronto, agora a gente tem exatamente o mesmo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Subir um pouco com ele, 17, desce 1, pronto, 16. Ótimo, perfeito. Agora que a gente tem esses elementos próximos, eu posso fazer o quê? Né? Com o mesmo padrão, eu posso agrupar um a um para poder criar aqui um bom distanciamento. E aí a gente usa aqui o alinhamento vertical, a gente já tem aqui os elementos mais organizados. E finalmente, né, para a gente concluir, vou desagrupar todos eles para facilitar, vamos colocar uma cor em todos os elementos. Como a gente tem utilizado uma cor muito parecida com essa do Pix, que é esta cor aqui, então eu vou transformar todos eles, inclusive o do próprio Pix, assim. Como o Pix é uma imagem PNG, eu vou primeiro começar pelos anteriores, tá? Então olha quantas dicas num negócio só, hein? Eu vou começar colocando cor nesses outros elementos. Só que o que acontece? Eu não gostei tanto, né? Isso acontece, gente. Acontece bastante, inclusive. Eu não gostei tanto quanto eu achei. Talvez mais claro, ainda não ficou bom, né? O contraste não tá legal, eles estão meio apagados, né? Então não tá legal. Talvez um branco, vamos ver um branco, de repente o branco funciona melhor, né? Mais ou menos, né? Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Então a gente vai ter que partir pro roxo, e aí o que que a gente faz com o texto? Deixa todo mundo pro roxo mesmo, né? Então vamos partir todos para o roxo, vou mudar tudo pro roxo, e aí eu vou copiar essa cor, e a gente vai alterar essa cor aqui da imagem a partir do menu de edição. Então você vai ter aí em algum lugar na sua tela no Canva a opção de editar. Eu vou usar a opção do outono, que é mais fácil para mim, e vou aqui, né, clicar nesses íconezinhos de edição para colocar a cor que eu quero, né? Então eu vou colocar a cor em absolutamente as duas coisas e aplicar. Pronto, agora eles estão exatamente das mesmas cores. Estou sentindo que os elementos estão um pouco distantes entre si? Estou sentindo que eles estão um pouco distantes. Então vou aproximar um pouco mais eles e alinhar para se manter dentro de um alinhamento legal. E aí a gente coloca eles no centro do centro da tela, tá? Ok, a gente sobe um pouco esse elemento e sobe um pouco esse elemento. Dá pra gente alinhar todos eles para eles ficarem mais alinhadinhos. Vamos ver. Tá legal, tá bacana, tá bacana. Dá pra gente manter. Esse daqui a gente joga lá para trás, né, porque tá atrapalhando a leitura. Então a gente tem lista de produtos, como você pode nos ajudar. E aí a gente chega na última parte, né? Que tem uma coisa aqui interessante. Eu senti falta de ter uns gatinhos aqui, né? Mas eu não tenho elementos para trabalhar com os gatinhos, então nesse momento eu não vou trabalhar com os gatinhos. Talvez eu pudesse colocar aqui, deixa eu ver, gato. Talvez, acho que dá pra gente brincar com de repente uma coisa assim, uma sombrinha, né? Colocar um gatinho aqui.
Por que que eu senti falta disso, Sebastião? Você sentiu falta disso? Tem necessidade disso? Talvez não tenha, né? Talvez não seja uma super necessidade ou alguma coisa nesse sentido. Só que eu acho que tornaria essa imagem um pouco mais legal, um pouco mais bonita, né? Mais atrativa. Afinal de contas, a gente está falando de gatos, né? Deixa eu pegar esta cor aqui. Ok, já sei que cor é essa aqui. Não, eu quero esta cor aqui, gente. Ah, já entendi o que está acontecendo. Ele está transparente, ó. Então eu vou colocar esse gatinho aqui. É um elementozinho que pode fazer toda a diferença no seu design, ó. Eu vou colocar ele aqui, tá até parecendo que ele tá pegando ali o Instagram, eu acho legal. Acho interessante. Aqui a gente já tem bastante elemento, não precisa. Aqui a gente tem gato, aqui a gente tem gato. Então aqui talvez a gente precise fazer o quê? Criar um pouco desse paralelismo, né? Dessa proximidade. Tornar esse daqui tão parecido com o outro. Então vou jogar esse elemento aqui para trás. Eu já estou fazendo ajustes, né? Como vocês podem perceber, e jogar aqui na mesma cor que está ali embaixo. E fazer aqui aquilo que a gente criou agora há pouco no anterior, ó. Então já fica mais parecido com esse elemento aqui, né? Ele só tá um pouco mais grosso, então vamos diminuir um pouquinho essa borda. Pronto, perfeito. E agora vamos para nossa última parte, né? A gente vai usar essa cor aí no fundo. Acho que não há tanta necessidade de manter, a gente já pode trocar essa cor, então vamos colocar essa cor no fundo, jogar esse elemento para fora, né? Trabalhar com esse elemento aqui um pouco mais visualmente, mais esteticamente mais agradável, né? Deixar esse gato maiorzinho aqui. Um gato mal encarado. Eu mudaria o gato, né? Eu colocaria um gato mais bem encarado, um gato mais fofinho. Não é que o gato seja necessariamente mal encarado, mas no momento que a foto foi tirada, talvez ele não estava muito afim de estar ali. Então você tem uma sensação de que ele parece um gato bravo. E talvez ele não seja um gato bravo. Então já fica uma dica aqui de alteração. Seria legal você colocar gatos que as pessoas queiram adotar, mesmo que seja o mesmo gato, uma foto que ele pareça menos mal encarado. Depois que a pessoa chega lá, ela pode acabar se encantando por aquele gato, né? Então é melhor, é mais atrativo. Infelizmente a gente tem que trabalhar com esses padrões, tá? Então é uma coisa que eu faria aí. Eu alteraria esse gato. Eu não tenho outros gatos aqui, tem que ser gatos da própria ONG, todos os gatos precisam ser da própria ONG, mas é uma ótima forma de trabalhar. Vou usar de novo esse Proteja um Pet aqui, né? Só que eu vou usar ele como se ele fosse uma logo, talvez ele não seja, provavelmente ele não é. Eu vou deixar ele aqui como se fosse uma logo e vou trabalhar agora esses elementos visualmente, né? Vou agrupar eles, colocar eles, já estão centralizados, então a gente pode trabalhar simplesmente com eles. Então vamos lá, vamos começar por caixa postal, né? Como você pode nos encontrar através da caixa postal. Deixa eu aumentar um pouco tudo, para a gente ter uma visualização melhor do texto. Compre-nos aqui, caixa postal. A gente já tem a caixa postal lá em cima, a gente vai copiar ela e trazer para baixo. Então caixa postal 31, a gente pode colocar CP 31, CEP, tudo numa linha só de preferência, certo? A gente coloca negrito no título para criar uma hierarquia, tira o negrito de baixo. Agora a gente faz o oposto do que a gente também tinha feito lá em cima. E-mail já está aqui, só que o que a gente faz? A gente coloca tudo num elemento só. Então coloca ellenmoretti2@gmail.com e tira o negrito da parte de baixo. Aí você não precisa trabalhar tanto outras informações. O WhatsApp, a gente tem o WhatsApp aqui, coloca o WhatsApp embaixo, tira esse daqui, tira o negrito do WhatsApp. Mesma coisa com o Instagram, coloca aqui, copia esse texto ou recorta ele, né? Para recortar é só usar o comando X ou Ctrl X, tira o negrito. A gente já tem os elementos mais próximos. Para facilitar a nossa vida, vamos diminuir aqui, torná-los mais redondinhos e centralizá-los todos juntos. Depois a gente agrupa, tá tudo centralizado certinho. Vamos só trabalhar um equilíbrio mais legal e voltamos para o Proteja um Pet. Agora que a gente já tem os elementos registrados, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar links, né? Então aqui eu vou colocar um link de e-mail, que é mail to, e aí a gente coloca ellenmoretti2@gmail.com e aplica. Aqui a gente vai usar um link de WhatsApp, então a gente vai usar o quê? Aquele link para WhatsApp que se chama Converter, pra vocês verem como eu nunca lembro assim, os nomes do site. Eu só clico aqui e é isso, né, gente?
Google tá aí para isso, né? Essa é a verdade, essa é a única verdade que é. Vamos jogar o telefone dela aqui, gerar um link de WhatsApp e colocar aqui dentro deste elemento. Então, link criado. E agora a gente vai fazer o quê? Colocar o link do Instagram do projeto. Então, a gente vai lá no Insta do projeto, a gente pesquisa aqui, proteja um pet, que já está aqui, né, como você pode ver, e a gente coloca o link aqui. Pronto. Então estão todos linkadinhos, bonitinhos, tudo mais prático para a pessoa simplesmente publicar um site, proteja um pet, ajude a manter essa causa. E a gente publica como um website. Vamos dar uma olhada em como ficou, só que eu quero trabalhar aqui com a opção de rolagem, porque vai funcionar bem em quase qualquer lugar. Em rolagem você vai ver que ele vai pegando os elementos das cores do fundo, mas no próprio celular ele vai ficar retinho, né? Então eu posso simplesmente ir rolando e aí eu tenho essa sensação de continuidade. Ele vai funcionar melhor se a gente trabalhar com o celular, tá? Então vamos colocar aqui no celular. Olha só como vai ficar legal, ó. E aí você sabe que tem mais elementos para baixo, porque ele tem aquela setinha ali avisando que tem mais elementos para baixo. Olha que legal que ficou. Bom, né? Mudou completamente a cara dele, mas ficou mais responsivo também, né? Deu até uns elementos visuais mais legais. E é isso, gente. Agora é copiar esse link e colocar lá dentro da bio. Então, voltando aqui para mim rapidinho. Se você curtiu esse tipo de dica, se você curtiu esse tipo de conteúdo, ele ficou um pouco mais extenso. Talvez eu divida em duas partes, então talvez você esteja vendo a segunda parte agora em 2 vídeos. Não esquece de colocar um curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Coloca nos comentários se você gostou desse tipo de case, desse tipo de conteúdo, se você quer ver mais conteúdo sobre Canva, sobre ferramentas, sobre o que a gente pode usar no dia a dia para facilitar a nossa vida, coloca aí nos comentários e vamos interagindo, tirem suas dúvidas, aproveite bastante esses canais. E se você ainda não nos segue em outras redes sociais, vai lá no Instagram, começa a seguir o @serfreela e a gente pode continuar o nosso papo por lá. Até o próximo vídeo.